recebendo hoje o escritor Luiz Carvalheiro de Mendonça. Ele não é um escritor qualquer, é um escritor que vem honrando e alegrando a cena cultural pernambucana, nordestina e brasileira com muitos livros escritos, muitos livros escritos. Então hoje nós vamos fazer uma viagem através da história de Luiz Mendonça como escritor. Ele vai falar dos livros, vai falar de muita coisa. Agora, antes, ele vai responder aquela pergunta que eu faço a todo mundo. Tudo bom, Luiz? Como é que você está? Tudo bem, Alexandre. Tudo bem, graças a Deus. Viva! Ô Luiz, eu vou fazer a você uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados. É uma pergunta que cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a sua presença neste programa. Por que Luiz Mendonça foi convidado a falar sobre a história de Luiz Mendonça? Ora, porque ele é quem conhece mais a história dele próprio. E o segundo objetivo é marcar a sua passagem pelo canal Arte Agora. E eu digo a todo mundo que nós esperamos que daqui a 100, 200, 300, 400 anos a gente vai... o mundo vai ser outro, naturalmente, né? Se é que vai haver um mundo, mas naquela ocasião vai aparecer um arqueólogo digital, vai mergulhar nos nossos arquivos e vai descobrir essa nossa entrevista. E eu vou ficar muito feliz em saber que as pessoas do futuro vão tomar conhecimento que nós conversamos. E a pergunta é simples. Luiz Carvalheiro de Mendonça. Quem é Luiz Mendonça? Bom dia, Alexandre. Muito obrigado pela essa oportunidade que você está me propiciando. Fico muito alegre, porque este canal seu tem tudo a ver com o tipo de material que eu trabalho, conteúdos que eu trabalho. Amigo, mais um motivo importantíssimo é que a minha primeira publicação na área literária, no sentido lato... Não, calma. Vamos voltar lá para trás. Eu quero conhecer primeiro, o mundo quer conhecer primeiro como foi forjado esse grande escritor que você é. Então a gente queria conhecer um pouco de você lá atrás. O Luiz Mendonça, novinho, que ainda é chamado de Luizinho, tinha uma lulinha, estudava, jogava bola, soltava pipa, peão, corria na rua. Como é que era aquele Luiz lá atrás? Como é que era? Você, quando você era criança, como é que... Você nasceu onde, Luiz? Quem sou eu? Sem nada e sem coroa, como dizia aquela música. Eu sou nascido e criado no Recife. Sou do Recife com orgulho, com saudade. Sou do Recife, torcedor do Clube Náutico Caparibe. Tá certo? E nasci em dois bairros e fui criado em dois bairros. O primeiro foi o bairro das Graças. Lá tinha muita raiz da família do meu pai e da família da minha mãe. E depois, com 8 anos, meu pai resolveu mudar-se para Cadaforte. Nós tivemos a alegria de ter sido toda a minha infância e adolescência e até a idade adulta, antes de sair para casar, eu morava na última rua à direita, antes da Praça de Cadaforte, Rua Jacó Velozinho. Hoje é uma farmácia na esquina, mas era a casa, todas as casas eram conhecidas, porque eram vizinhos conhecidos. Nessa esquina morava o doutor João Dias, que foi reitor da Universidade Rural de Pernambuco, e tinha 10 filhos, como Hélio Mendonça, de quem eu sou, Hélio e Célia, de quem eu sou filho. Então, meu pai, nós somos uma família de 9 irmãos, eu sou o sexto, e tem a minha mãe e meu pai, então somos 11 pessoas. Meu pai fez uma casa muito boa, com 2 pavimentos, um terraço agradabilíssimo, tudo muito interessante, e nós acompanhamos a construção dessa casa de Cadaforte, indo com meu pai, minha mãe pondo medalha para a proteção de Nossa Senhora na coluna principal da casa, todos esses fundamentos de uma família que estava reunida em torno de um projeto audacioso do meu pai ter essa casa. E aí foi tudo de bom acontecendo. Se alguém teve uma infância e uma adolescência boa, foi tão boa quanto a nossa em Cadaforte. Tá?
eu tenho um prazer enorme de ter estudado, inclusive, no colégio Padre Donino, na Praça de Cadaforte. Naquela época, até o zelador da praça chamava-se Seu Francisco. As memórias são muito fortes desse período. Seu Francisco. Seu Francisco ia na casa da minha mãe, imagine como era pequeno cada foto, era um sítio. Ia na casa da minha mãe, Dona Célia, os seus meninos estão pescando peixe com guarda-chuva, essas coisas da infância, tá? E tudo foi de bom lá. Quer dizer, a gente, o colégio foi marcante, o colégio Dona Seminha, a Dona Iracema Costa Lima, e aí nós tivemos a melhor infância roubando manga, levando tiro de vigias do sítio, dos sítios que havia em Cadaforte, andando naqueles lamaçais que tinham perto do CPOR, entendeu? E do quartel, do 4 regimento aqui, eu acho que não sei como é o nome ali da praça da 17 de agosto. Então, Cadaforte é onde nós criamos e desenvolvemos uma identidade. Ainda hoje, eu me encontro com cadafortenses para andar um dia ou outro na Praça de Cadaforte, fazendo exatamente esse recuerdo de Alhambra. Nós estamos todos nos lembrando da Alhambra que fomos nós. Então, é um prazer enorme ter vivido nesse período e, portanto, depois aí eu estudei no Colégio Estadual de Pernambuco. Meu pai botou os filhos homens todos para estudar no Colégio Estadual de Pernambuco, que, na verdade, é o ginásio pernambucano, da Rua da Aurora, e aí, onde meu pai, inclusive, foi também aluno lá e fez depois dele fez o concurso para medicina. Muito bem. O que eu quero chamar a atenção é que nós tivemos essa convivência muito interessante no Colégio Estadual de Pernambuco, e convivências com uma diversidade já muito interessante de diversas classes sociais e de pessoas das origens mais diversas, sob o ponto de vista tanto de matriz ideológica como também de origem social. Eu me lembro de pessoas que só tinham até uma sandália para ir para a aula, entendeu? Sapato só tinha um calçado. Então, era uma coisa... E também tinha pessoas da elite, filhos de professores, como, por exemplo, o professor Manuel Heleno, eu era colega de turma do filho de Manuel Heleno, Luiz. Eu era também colega de turma de outro rapaz, brilhante engenheiro, Luiz Arnaldo Tavares Pessoa de Melo, botou aí uma empresa de manutenção de pontes, etc. E aí, o filho de doutor... O Luiz Arnaldo... Varejão, hein? O Luiz Arnaldo, ele chegou a ser presidente do Clube de Engenharia de Pernambuco, e me parece que foi numa gestão anterior àquela que eu assumi. Então, Luiz Arnaldo, eu trabalhei com ele, era uma pessoa brilhante. Luiz Arnaldo, um colega brilhante. E quer dizer que você estudou com esse pessoal todo, né? Com o Varejão, com todo mundo, né? Luiz Arnaldo, nós éramos 3 Luiz. Luiz Arnaldo, Luiz Alberto e Luiz Eduardo. Na verdade, eu era o primeiro, na chamada da sala da gente, tá certo? Então, eu convivi muito com o Luiz Arnaldo. Depois, inclusive, ele casou com uma prima, que era conhecida também da família nossa, Maria Amélia, e por aí vai. Quer dizer, então, eu tive que desenvolver muitas amizades com o Luiz Arnaldo. Lamentavelmente, Luiz Arnaldo morreu cedo, né? Eu me relatou tudo isso, mas eu tenho muito boa memória do Estadual de Pernambuco e de eventos marcantes, como, por exemplo, as figuras marcantes como o seu Gris, uma figura que andava de um blazer de tropical inglês. Imagine naquele calor do Colégio Estadual de Pernambuco. Ele zelava pelo museu o museu de lá, o Museu de Ciências Naturais de lá do ginásio pernambucano. Foi muito interessante a vivência do ginásio pernambucano, com esses professores de matemática, de física, de tudo. Quando chegou no limite de física, aí eu ia levar pau. Eu cheguei a passar do primeiro ano, mas eu disse, não, minha praia não é essa, eu vou para a área, para o clássico. Aí eu saí, porque não tinha o clássico lá na oportunidade, eu fui para o Colégio Nóbrega. Aí, do Nóbrega, eu encontrei-me com várias pessoas, ficaram depois amigos, e nós fomos, a grande maioria desses alunos do Nóbrega que quiseram fazer direito, fomos para o curso Torres, outra experiência muito interessante que havia na Avenida Guararapes, ali, com Dante Barreto, no edifício Santa Albino. Nesse edifício funcionava o curso Torres.
O curso TOEFL foi uma das melhores experiências também minha. Eu tenho a bênção de ter sido agraciado com várias oportunidades. Então, no curso TOEFL, eu desenvolvi amizade com vários professores e também com colegas de turma. E aí nós fizemos o vestibular de Direito. Eu queria lembrar que este curso TOEFL era mantido por TOEFL era o dono do curso, e tinha professores como Amaro Quintas, que dava história. Eu fui aluno do brilhante professor Zé Alexandre Barbosa, que depois mudou-se para o USP, em São Paulo, e também fui aluno próximo da professora Bernadette Pedrosa, que na oportunidade dava aula também de filosofia, porque a seleção de direito exigia filosofia. Então, fizemos, e eu passei muito bem no vestibular de Direito, 13º lugar, entre os 10 primeiros, sei lá. Mas muito, muito marcante essa experiência do concurso. Né? Havia até, do vestibular de Direito, havia até latim, você tinha que fazer também prova também de latim. Muito que bem. E aí eu entrei na Faculdade de Direito. Primeiro ano da Faculdade de Direito, eu resolvi, quando concluí, fazer uma migração para uma outra oportunidade de vida existencial. Eu resolvi, eu devia ter uma barba como a sua, eu resolvi ser monge beneditino. E eu convivi muito no Mosteiro de São Bento, porque meu pai era oblato, e eu estudei, eu e outras pessoas, nós estudamos no colégio, nas celas do Mosteiro de São Bento para o vestibular. Nesta oportunidade, eu fiquei amigo de vários monges, e um deles disse, vamos criar uma fundação beneditina, fora dos limites dessa tradição daqui, mas mantendo o melhor da tradição beneditina. O que é a tradição beneditina? A tradição beneditina é ora et labora. Trabalhe, reze e trabalhe. Então, a proposta de Dom Ambrósio foi construir tentar criar uma comunidade beneditina. Dom Basílio Penido, que era então o abade daqui, era um homem culto, tomista e rigoroso. E disse que não era bem o caso. Aí Dom Ambrósio foi para os domínios de Dom Timóteo, que era, aliás, sobrinho de Alceu Amoroso Lima. Dom Timóteo era o abade da Bahia e acolheu com muita a propriedade Dom Ambrósio. E aí eu migrei para lá. Eu fui para lá criar essa fundação com Dom Ambrósio. Nós criamos e o curso de Direito? O Direito eu paralisei. Sim, então. Eu suspendi meu curso para poder ser o caso de voltar. Quando eu funcionei lá, um detalhe, iria comigo 2 pessoas mais. Um não conseguiu sair de Olinda, até já morreu, pintor, e o outro foi uma figura marcante na minha amizade pessoal, foi Eduardo Collier. Eduardo Collier foi, inclusive, um dos poucas pessoas que estão ainda hoje não definido como morreu. Há histórias trágicas da morte dele, numa caldeira lá em Campos, etc., no Rio de Janeiro. E Duda, como é conhecido, era muito amigo meu, era um dos caras mais fluentes e eloquente na oratória, no pré-vestibular direito. Duda, no meio do caminho, ficou em Salvador e entrou na política de cabeça, e aí desapareceu do circuito. A última vez que eu vi Duda foi quando eu o visitei. Eu estava no Rio, e aí eu visitei Duda, lá num bairro chamado Rio Vermelho. Quando eu visitei Duda, e aí a Miss Brasil, a gente viu a primeira Miss Brasil baiana passando, aquela coisa. Aí, no outro dia, eu fui lá na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, aí eu bati e atendeu a mãe dele, Dona Risoleta Collier. Dona Risoleta disse, ô Lula, porque eu era íntimo dele, ô Lula, o que é que tu tá fazendo aqui, rapaz? Vai embora, porque isso aqui
eu só estou aqui porque sou a mãe de Eduardo, mas vai embora, porque isso aqui é uma célula, segundo eles era rotulado pela esquerda, pela direita, pela perseguição. Né? E aí, resultado, eu fui me embora correndo, mas ela contou um episódio muito interessante. Ela narrou esse episódio da seguinte natureza. Estava os Duda e mais 2 ou 3 amigos lá na rua, o bairro Vermelho, naquela Rio Vermelho ainda era pobre, era uma área mais pobre. E aí, de repente, um caminhão chegou. Aí disseram, porra, esse caminhão é da repressão. Vamos ver o que é que esse cara... Aí o caminhão chegou de noite, fizinho da tarde, e ficou parado na frente da casa de um cara lá. Ele disse, porra, esse cara vai filmar a gente. Aí de manhã cedo eles acordaram, botaram o que puderam na latrina, engoliram, inclusive, mastigaram papel e tudo, para não ser preso, para não vir o cara prender. De repente, quando eles observam pela janela, assim, com medo, com aquele receio, né, de como enfrentar, aí ele descobriu que o vizinho deles tinha comprado um caminhão, porra. Simplesmente era o homem que fazia transporte, porra. Então, esse episódio foi marcante, que Dona Risoleta contou da minha vivência com convivência com o Eduardo. Muito saudosa eu tenho. Muito bem. No meio do... Voltando ao mosteiro de São Bento. No meio do caminho do primeiro semestre lá da Fundação São João Batista, lá em Aracaju, fazenda de Itacanema, nós íamos criar essa fundação. Mas aí, nas primeiras missas que eu ajudava, eu comecei a paquerar as alunas, as fiéis também, não sei o quê. Eu digo, minha praia não é essa. Eu gosto muito, eu sou religioso, porém, eu não quero ser um padre safado, nem muito menos um frade safado. Aí eu resolvi fazer outra experiência. Saí voltei, conversei com o Hélio Mendonça e disse, ô, papai, isso era meio do ano, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Você apoia? Ele disse, eu lhe dou um salário mínimo, e não mais do que isso. Se arrume como você queira. Aí eu, tinha um grande amigo meu, terceiro amigo com Duda, era muito próximo de Duda, Cecílio Paraíso, pianista e hoje advogado no Rio de Janeiro, grande figura. O pai dele era espala da Orquestra Sinfônica aqui no Recife. Aí eu fui para o Rio. Aconteceram muitos episódios no Rio de Janeiro. Para mim, foi um rio que passou na minha vida, literalmente falando. Aí aconteceu que como eu tinha ligações com o Mosteiro de São Bento, eu fiquei no Mosteiro de São Bento, na rua Dom Gerardo, lá perto da Praça Mauá. Não sei se você conhece, eu conheço o Rio na palma da mão, porque aí eu consegui estudar direito lá. Quando eu estava no mosteiro, procurando onde morar, aí eu disse, porra, Praça Mauá, aí eu fui ali por perto, aí tinha eu disse, eu vou voltar para o Recife, mas vou voltar depois, não vou para o mosteiro, eu vou procurar um lugar para morar. Aí procurei uma pousada, pousada, sei lá, alguma coisa de passagem lá de motorista de caminhão. E aí entrei e foi impressionante a vivência, vamos dizer assim, emocional, antropológica e sociológica. Eu menino com 22 anos, 23, e lá havia caminhoneiro, cara da minha idade, tudo. Aí, um cara do Recife, ligado muito à família Sérgio Oiticica, família Oiticica daqui e de Alagoas, Sérgio recebeu um presente de Joca Souza Leão, que também era amigo nosso e conhecido, e eu levei esse presente para Sérgio. Sérgio subiu comigo, o cara disse, 2 não podem, só pode 1. Eu digo, mas rapaz, eu quero entregar um presente. Não, o senhor desce e entrega. Aí, Sérgio disse, tu tá doido, Lula? Tu vai ficar nessa pá de dinheiro aqui, vamos embora, eu vou botar você no lugar com uns amigos meus, uns primos meus de Alagoas que estavam fazendo já aquele negócio de Petrobras. Aí eu mudei para Xavier da Silveira, detalhes de rotina claramente definida na minha cabeça. E aí vivi muito interessantemente o desafio de viver no Rio de Janeiro. Não é tão fascinante. Para efeito do Recife, eu era o cara que estava no Rio de Janeiro.
para efeito de para mim, era solidão de jogar pela janela, tá entendendo? Por quê? Porque o melhor dia era o dia da semana, o fim de semana era de absoluto desconhecimento. O Rio não é uma cidade acolhedora, nenhuma cidade grande é acolhedora. Naquela época não era, hoje é pior ainda. Então, eu às vezes saía de um filme, saía de um lugar, você vê que eu sou loquaz, gosto muito de conversar. E aí, pô, não tem ninguém. Eu me lembro que eu conversei com também outra pessoa, com Dulce Pandolfi. Dulce Pandolfi disse que também ela ficou exilada, não foi o meu caso. Dulce sofreu muito no Rio, mas ela disse que essa solidão é uma coisa gritante que você veio na cidade grande. Aí eu ia muito para a casa de um amigo do meu pai, que era um homem muito culto, que era já consultor-geral da República, é um paraibano e muito ligado. Meu nome é homenagem a ele, chama-se o ministro Luiz Rafael Maier. Então, meu nome é homenagem a ele. Ele, inclusive, tem um discurso sobre isso, porque Luiz e não a Luiz. O Luiz vem da Luiz, todo um estudo sofisticado de origem do nome dele deu. O fato é que eu resolvi concluir o segundo ano de Direito lá e voltar. Nesse ínterim, enquanto eu estava lá, foi muito interessante toda a minha vivência no Rio, e detalhes aos mais diversos, coisas de uma rotina e de uma beleza desafiadora. Eu entrava em todo canto. Veja, eu morava em Copacabana, trabalhava no Museu do Índio, pô. Eu já fui quase antropólogo, porque eu morava no Museu do Índio. Eu trabalhava em Copacabana, morava no Museu do Índio, em frente ao portão 1718 do Maracanã, na Radial Leste. Pô, tudo isso não sai da memória. E aí, amigo, eu muitas vezes recebia turistas estrangeiros, coisa e tal. Aí íamos para a escola de samba, tudo. Chegava aquelas americanas, então eu vou lhe mostrar o Rio depois, amanhã a gente se encontra, não sei o quê. Aí foi um Rio muito bom. Eu vivi um lado também muito bom na medida do possível. Eu ia para a escola de samba, eu me lembro dos ensaios da Portela, ali na quadra coberta do Morisco, de Botafogo. O Rio eu tenho na palma da mão, tá? Porque eu vivi intensamente esse período. Muito bem. Aí eu voltei e foi o carioca que veio para aqui de volta, né, querido? Quase falando com sotaque de carioca, mas pô, Nil. E eu assumidamente pernambucano. E aí, aí eu, vivenciei novamente a faculdade com outro olhar de ter vivido já no Rio, ter sido monge, noviço beneditino, ter morado no Rio, e aí eu vivi intensamente esse período da Faculdade de Direito, me candidatei, fui repreendendo estudando na congregação, fui muito bom aluno, etc. E fui eleito pelos colegas para ser representante na congregação, e foi muito interessante. Eu mandei um texto para você, depois você vê, que eu chamo a Faculdade de Direito minha alma mater. Foi realmente marcante essa experiência minha na Faculdade de Direito. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação de ter sido vivido esse período efervescente da nossa FDR, a Faculdade de Direito, a segunda mais importante do Brasil. Aqui e o lado de São Francisco. As duas disputam essa hegemonia, vamos dizer assim, de prioridade de ter sido a primeira faculdade. A nossa faculdade é linda. No texto que eu escrevi, você vai ver, eu vivi muito. Então, não só vivi, como vivíamos também muito intensamente. Ali a gente já saía da faculdade, atravessava, já tinha umas boates ali por trás do cinema São Luís. Bugalu, não sei o quê. Vários. Aí era tudo que a gente tinha direito, vivia na Faculdade de Direito. Quer dizer, vivia com amor, vivia com prazer, vivia com satisfação, com amizade, com fraternidade, com tudo que tinha direito. Tá bom? Então, graduei-me em Direito e aí eu fui convidado para ser auxiliar de ensino do professor Lorivaldo Villanova, um dos mais brilhantes professores que a faculdade já teve. Lorivaldo Villanova era um homem rigoroso e a professora Bernadette me indicou para ser auxiliar de ensino. E eu, com muito orgulho, fui auxiliar de ensino. Quando eu entrei na sala de aula, veja como era interessante. Quando eu entrei na sala de aula, os alunos saíram pensando que era trote, porque a Faculdade de Direito são 5, você faz 5 anos. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto. O quinto é aqui, o primeiro é aqui.
naquele auréola que forma na faculdade. Aí os sem vergonha do quinto andar, da quinta turma, do quinto ano, ia dar aula fingindo que era aula. Aí os caras saíram, pessoal, desculpa, mas eu não estou fazendo trote, vou dar aula, vocês não saem. Aí começou a brincadeira, depois eles reconheceram que eu dei 2 semestres aula na Faculdade de Direito de Pernambuco, do Recife, a Federal, com uma grande satisfação, e a convivência com colegas, com todos os professores, éramos o professor Lorival Vila Nova era o catedrático. Depois tinha o professor Nelson, desculpe-me, Nelson Saldanha. E depois, Nelson Saldanha, amigo nosso também. E depois a professora Bernadette Pedro. Ela me indicou e eu fiquei auxiliar de ensino. Depois chegou um cara chamado Carlos Galiza, advogado também. Eu conheço Galiza, eu conhecia Galiza já faleceu. Mas o fato é que foi uma vivência muito interessante. Nesse ínterim, eu já estava trabalhando, eu fui convidado por aquele menino Maciel, tudo bem. Aí eu fui convidado pelo o presidente do CONDEP para trabalhar no serviço jurídico lá. E aí eu comecei a trabalhar no serviço jurídico de lá, do CONDEP, ele era o presidente do CONDEP. E aí pintou uma oportunidade de eu fazer parte de uma comissão para criar o primeiro órgão que eu criei, que ajudei a criar, trabalhando na dimensão jurídica e institucional, foi a FIDEM. A FIDEM, eu fiz parte de uma equipe nomeada pelo governador Heraldo Guedes, então Heraldo Guedes, para o nome de Maciel é Everardo Maciel. Depois ele foi até secretário da Receita Federal no governo passado. Era primo de Marco Antônio. Muito bem. E aí, Heraldo Guedes nos nomeou, a mim e mais outras pessoas, para criar a FIDEM. Foi uma experiência muito interessante e eu contribuí com esse processo dessa vertente institucional jurídica. E aí nós criamos a FIDEM. Luiz, nesse tempo, você já escrevia alguma coisa ou passou ou o Luiz escritor surgiu depois? Olha, eu vou lhe dar uma coisa interessantíssima, rapaz, disso. Eu fazia parte de uma equipe que Zé Luiz Delgado, Zé Luiz, não é o professor Luiz Delgado, Zé Luiz, que Zé Luiz criou uma revista chamada Ideias. Aí contribuía Luiz Otávio, contribuía muita gente, Eduardo Pandolfo, muita gente escrevia. E aí escrevia o próprio Zé Luiz e outros alunos, Cláudio César, outros caras que tinham interesse em escrever. Na oportunidade, quando eu estava escrevendo estudante de Direito, o primeiro trabalho que eu publiquei foi na revista Ideias. Eu escrevi um título fazendo uma comparação entre o existencialismo, ou melhor, o existencialismo em Guimarães Rosa, porque eu já era iniciado, fascinado pela a produção literária do gigante monumental Guimarães Rosa. Eu sou rendido a tudo que Guimarães Rosa faz. Tem entrevista dele com o tradutor alemão, entrevista dele com o tradutor italiano, que é o meu dinossauro, né? O dinossauro não, meu, como é que chama, que tu chama? O teu bicho aí. Como é o seu bichinho? Hã? Hipopótamo. É o meu hipopótamo no bom sentido, que eu fui buscar um acervo de conhecimento relativo a Guimarães Rosa. Eu tenho muita coisa de Guimarães Rosa. E sou fã de Guimarães Rosa. Muito bem, eu escrevi essa dica. 3 meses depois ele morreu. Que coisa misteriosa. As pessoas não morrem, se encantam. Você sabe o que ele escreveu sobre Fontoura, que era o patrono da cadeira dele? Ele escreveu esta máxima: as pessoas não morrem, se encantam. Muito bem. Então, foi o primeiro trabalho publicado que eu fiz, vamos dizer assim, com um cunho literário. Tá? Foi a primeira produção. Depois eu tenho os discursos afetivos, por exemplo. Quando meu pai e minha mãe fizeram 40 anos de casado, eu falei na oração, no dia lá
da celebração da missa. Então, veja, 2 eventos e vários outros pequenos nesse período. Mas o primeiro marco foi interessante você ter lembrado, foi na faculdade. Esse livro com esse perfil. Quando eu estava na produção desses trabalhos, da FIDEM, criar a FIDEM, aí eu fiz textos discutindo, inclusive, o que era a fundação, como poderia ser uma fundação, não sei o quê. Quase que não poderia jamais, mais uma brincadeira que a gente tirava lá. FIDEM se encontrou uma solução que não poderia ser, mas é ótima a brincadeira, ia se chamar FUDEM, porque é Fundação. Mas aí, uma brincadeira entre nós. Aí ficou FI, né? Porque e houve um cara muito interessante, brilhante, que coordenava isso, um cara chamado Laudo Bernardes, que teve um papel muito importante. Laudo Bernardes foi um cara assim. Nós criamos na FIDEM uma espécie de uma cultura muito parecida com a da Sudene na oportunidade. É um celeiro de contribuições as mais diversificadas de arquitetura, de planejamento de estradas, de rodovias, de grandes vicinais. Toda a parte de estrutura de transporte também a gente concebeu para a região metropolitana os chamados serviços comuns da legislação sobre a região metropolitana. Meu querido, uma vez lá criado, aí eu me tornei alguma coisa lá, gerente, e aí pintou uma oportunidade do Conselho Britânico, quem quisesse fazer um curso sobre Planning Studies for Developing Countries. E eu fiz a seleção para o Conselho Britânico e fui convidado, e fui aprovado para ir fazer esse programa na Universidade de Edimburgo, University of Edinburgh. Então, eu fui para a Universidade de Edimburgo. Nessa época, eu era recém-casado com a minha primeira esposa e foi muito legal a vivência lá. Muito interessante. Para ela e para mim também. Tem alguns percalços muito interessantes dessa vivência europeia. Até bom falar disso. A certa altura, eu descobri que o curso, o modelo era o seguinte, era Planning Study for Developing Countries, porém era na área de departamento de arquitetura. Eu fui fascinado pela a dimensão institucional, não a dimensão de arquitetura, não era a minha praia, mas fui obrigado a fazer os trabalhos todinhos sobre arquitetura. Sobre design urbano, né? E regional planning. Muito bem. Aí eu fiquei numa coisa, eu nunca tinha ficado, ver como é vivência curiosa da vida. Vou confessar uma coisa de caráter particular, mas que é rico para tirar lições da minha vida. Eu tirei para mim. Eu fiquei numa coisa chamada Recite. Você sabe o que é Recite? Segunda época, porra. Eu nunca tinha ficado em nenhuma, nem no estadual, nem na faculdade, porra nenhuma. Eu sempre fui um aluno acima da média, não era tão gênio nem brilhante, mas era muito bom aluno. Tá entendendo? E bom, a tal ponto fui convidado para ser professor na faculdade de Direito. Então tinha um histórico acadêmico muito bom. E aí eu fiquei em Recife e digo, pô, eu vou voltar. Não, não volta não, você vai ficar aqui. Eu nunca tinha tomado ansiolítico, tomei ansiolítico. Tinha um irmão meu que estava fazendo em Oxford medicina, também um programa de pós-graduação. E aí Paulo disse, não, tu vai tomar esse remédio aqui, pô, tu vai aguentar. Aí foi uma coisa, foi um benefício para mim. Porque eu peguei mais 3 meses para esperar o Recife. Pago pelo Conselho Britânico e pelo governo do Estado de Pernambuco, que eu estava também pelo governo brasileiro. E aí, o que é que acontece? Eu fiz uma investigação que foi o bobão lá que exigiu, o professor, que exigiu que eu fizesse um trabalho sobre, sabe o quê, rapaz? Environmental Impact Analysis, ou seja, a discussão de impacto ambiental. Isso que se tornou depois, isso foi em 70 e tantos, tornou-se depois dessa ferramenta que se usa hoje para discutir investimento em qualquer área. Tem que primeiro fazer um análise de impacto ambiental, tá certo? Então, eu estudei isso porque estava se implantando na Inglaterra e eles achavam que era uma ferramenta que, de tal forma, foi interessante, porque essa ferramenta depois veio para o Brasil também e o mundo todo adotou esse trabalho de Environmental Impact Analysis. E aí pô, foi muito rico, porque eu fiz logo isso para esse professor, mas fiquei esperando a chamada. Eu peguei e digo, eu vou para o continente. Aí fui para a Espanha, fui para Portugal
e fui para a Itália. Pô. Eu e minha primeira mulher, jovens com 30 e poucos anos, e fomos uma vivência muito interessante nesse sentido. Ou seja, o mal que veio para o bem. Num certo sentido, eu fiquei no Recife, mas me permitiu viajar no continente. Muito bem. Quando eu voltei, aí, novamente, fui chamado para criar a EMTU. Então, eu criei a ENTU, como chamava Roberto Magalhães. E aí nós criamos a ENTU, também nomeado pelo governador, na época, já Marco Antônio Maciel, e aí nós criamos essa organização e eu fiz exatamente o papel semelhante ao anterior. Começar a falar dos seus livros, não é? Que são muitos Muito livros. bem. São muitos livros e eu queria que você não só citasse os livros, mas se pudesse também falasse um pouquinho sobre cada um deles, porque seria Sobre o muito quê? bom. Um pouquinho sobre cada um dos seus livros. Né? Porque, na realidade, eu sei que são muitos livros, mas seria muito interessante que as pessoas, ao terminar de acompanhar esse nosso programa, tivessem um conhecimento profundo sobre quem é Luiz Carvalheiro de Mendonça, que é uma personalidade muito importante da nossa história, na nossa história cultural. E eu devolvo a palavra para você falar um pouquinho. Você já falou de alguma coisa, né? Mas agora dos livros. Veja, depois de um ano no programa da MTU, aí vai exatamente desaguar no livro. Aí eu perguntei ao coronel Stanley Forte Batista, que era o presidente da MTU, coronel, eu quero fazer o mestrado na Fundação de Antônio Vargas, porque essa coisa que eu trouxe da Inglaterra é só diploma em plano de estados. Tudo bem? Aí ele disse, se o governador aceitar, você vai. Aí eu, Antão e o governador, aí aceitaram e eu me candidatei e fui fazer o mestrado na Fundação de Antônio Vargas. Aí foi um marco, um divisor de águas na minha vida profissional. Tudo que eu tive dificuldade na Grã-Bretanha, eu assimilei do inglês e o domínio da segunda language, né? E aí eu fui fazer o mestrado na fundação. E fui o terceiro aluno a entregar, no intervalo de 2 anos, a minha dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado da Fundação Getúlio Vargas foi exatamente o que eu entrei com dois tijolões, 4 tijolões para a Fundação, 4 tijolões para a Fundação Assistencial Brahma. Eu entrei para o Prêmio Brahma. Uma coisa linda, o prédio da Brahma, que foi derrubado por causa do Marquês de Sapucaí. Mas era Marquês de Sapucaí, um prédio lindo. Eu entreguei aqui, anônimo da Fundação Brahma, e aqui com o nome explícito, agradecendo a meu pai, professor Hélio Mendonça, dedicando a ele, né? Entendeu? E eu fiz esse trabalho e fui o terceiro a ser aprovado. 20 e tantos alunos fizeram, mas depois o pessoal abandona, não sei o quê. Resultado, eu fui o terceiro e fui aprovado. E, ao mesmo tempo, fui aprovado pela Fundação. Ganhei o Prêmio Brahma. No Prêmio Brahma, concorreram 20 inscritos, todos sob pseudônimo. E aconteceu que de 20 reduziram para 8, de 8 para 4, de 4 para 1. Aí foi o seu amigo aqui que foi agraciado, para minha alegria, um marco de identidade pessoal, profissional muito rico, que foi essa minha ganhar o Prêmio Brahma. Sábado eu fui receber o Prêmio Brahma, só para esnobar, no Hotel Sheraton, na Avenida Niemeyer. A Brahma fez um show. E aí os professores, toda a Fundação de Getúlio Vargas, e os professores da comissão da Brahma, vários professores da Brahma, pagos pela Fundação Assistencial Brahma, analisaram. Inclusive, eu tenho textos de pareceres de professores que deram elogiando o trabalho. O trabalho chamava-se... É este aqui, eu vou mostrar o livro. Este livro é o livro Participação na Organização, uma introdução a seus fundamentos, conceitos e formas, publicado pela editora Atas, então a mais importante editora de administração do Brasil. Ela é de São Paulo, mas aí esse prêmio foi a Brahma quem pagou. E me deu um prêmio simbólico
de dinheiro, mas não grande. Mas o mais importante foi que a editora Atlas assumiu a divulgação, que é um dado importantíssimo em obra literária, de qualquer natureza, e ela difundiu no Brasil inteiro. Aí eu fui convidado para palestra, para tudo que tinha direito. E passei a fazer consultoria. Houve alguns vexames, eu vou contar um deles, e desagradável. Eu fazendo palestra, acabava em São Paulo, a pessoa diz: o senhor está em qual faculdade, professor? Qual é a fundação? Está na fundação ainda? Eu não, estou no Recife. Aí esmorecia, sabe como é? Ah, é Recife, entendeu? Aí, pô, é engraçado, né? O preconceito contra nós. Mas eu para mim, isso aí é um obstáculo que a gente passa sem nenhum problema. Aí eu produzi muita coisa em cima disso, fiz muita consultoria, fiz muita palestra, portanto, foi um marco divisor na minha vida. Por que um marco? Aí eu quero registrar com ênfase. Ele é um marco porque foi uma espécie de selo de qualidade da academia à minha produção. Uma espécie de tu carimbou. Esse cara é bom, entendeu? Esse trabalho dele é de alto nível, porque não é à toa, são 8 professores da Fundação Assistencial Brahma e 4 da Fundação Getúlio Vargas de Botafogo, da Praia de Botafogo. Então, pô, foi ótimo. Né? Aí eu difundi intensamente palestras de recursos humanos, palestras institucionais, etc. Eu queria agora dizer outro detalhe dessa experiência. É que eu, ao fazer esse tipo de trabalho, eu peguei essa condição e fui, então, transformei-me em consultor aqui no Recife e professor. Fui chamado para dar aula, montei o curso de gestão de pessoas, de pós-graduação de gestão de pessoas, da FESP. Foi a experiência que eu tive de ser coordenador durante 2, 3 anos do curso de pós-graduação. Eu criei o curso e fui o professor, coordenador dele, e articulei, mobilizei equipes de uma forma inovativa. Está tudo documentado. E aí, eu queria lembrar a você o estudo, este trabalho foi muito importante, eu quero registrar, não só pelo selo que me concedeu de qualidade, mas porque ele foi de rara oportunidade. Ele saiu na época que o Brasil estava precisando de participação. Está entendendo? Quer dizer, nós estávamos em 86, eu estava, inclusive, defendendo a tese ou visitando a Fundação, sei lá, naquele movimento das diretas já na Presidente Vargas. Eu fui para a Presidente Vargas, entendeu? E aí, veja, o livro calhou. Por isso, eu tive também uma oportunidade feliz. Organização, eu não falo em empresa. Organização é lato sensu. Organização pode ser ONG, pode ser governo, pode ser privado, pode ser tudo. Organização é uma forma de você se organizar para gerar produtos. E aí, este meu produto calhou com o que se chama modernamente a dor da sociedade, do cliente. Ou seja, as carências do cliente, entre outras coisas, esse meu trabalho ilustrou. Tem muita gente que aplica isso para a área de medicina, para a área de academia, para a gestão de organizações médicas, para a gestão de faculdade, gestão de empresas públicas. Por quê? Porque exatamente o Brasil estava carente dessa demanda. Então, um dos professores, inclusive, diz: muito oportuno e pertinente para o cenário que o Brasil vive no momento. Então, mais um motivo. Eu atendi a carência da sociedade. Ok, amigo? Então, é um marco para mais self, mas um marco para contributo para a sociedade. O segundo livro, meu amigo, foi quando eu voltei, aí eu estava... Esse, inclusive, eu vou mandar um livro para você. Eu ainda tenho, que é o livro sobre a CTU. Transporte Coletivo no Recife, uma viagem no livro da CTU. Este livro foi um livro que, logo que eu voltei do Rio, aí Roberto Pandolfi, que era o presidente da CTU, que tinha sido colega meu na EMTU, aí Roberto disse: ô Luiz, vem cá, vamos fazer o livro dos 30 anos da CTU. Foi uma oportunidade muito interessante para Roberto e para os governos, porque Jabas era aliado de Arraes. E aí foi uma coisa linda que se comemorou 30 anos
desde o começo, do primeiro... Eu tenho, aqui neste livro tem fotografia do primeiro ônibus saindo na Avenida Guararapes, saindo com o governador Miguel Arraes, Dona Célia, sua primeira esposa, tá certo? E alguns diretores da CTU no ônibus. Eu disponibilizarei isso para quem desejar. Eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho, porque esse trabalho também calhou com essa oportunidade dos 30 anos da CTU, entendeu? E aí, depois da degringolou, e há várias razões para discutir essa coisa de CTU ter continuado ou não ter continuado. Tem gente que é louca, apaixonada. Eu discuto isso, não acho que ela seja uma coisa que deveria ter permanecido da forma como era gerenciada. Bem, mas eu não quero... Eu quero dizer a você que foi um trabalho muito interessante, porque foi criado num contexto onde o Recife tinha dois atributos que poderiam permitir a criação da CTU, que viabilizaram. O que foi? Primeiro, era a chegada da chefe, Companhia Hidroelétrica de São Francisco, ou seja, havia energia abundante aqui, disponível em Pernambuco. E havia também uma cultura de engenharia elétrica, particularmente, e também de estradas, né, muito boa aqui em Pernambuco. Muito, é sólido. Você conhece mais do que eu isso. Então, eu tive essa satisfação de ter feito isso. Na mesa do lançamento, estavam presentes prefeitos de todas as origens da criação, inclusive o pai de Marco Antônio, chamado Zé do Rego Maciel, passando por Pelópio da Silveira, passando por... chegando até o Augusto Lucena. Na mesa estavam presentes esses prefeitos, e Java Vasconcelos, obviamente. Estavam presentes todos os prefeitos desse período. Foi uma festa linda. E mostra uma coisa interessante: é o empreendedorismo no setor público e mantendo uma certa coerência entre os investimentos. Ou seja, no Brasil, a tradição é um governador começa, o outro não continua. E aí houve uma continuidade, porque havia esse fator que eu acabei de dizer: a abundância e cultura de engenharia elétrica. Né? Então, foi muito interessante este livro. O terceiro livro que eu fiz, então, importante, foi... Tudo isso se desencadeou, esse livro aqui, do IMIP, é de 2000. 2000, tá certo? O primeiro livro foi o da participação, é 1986. Eu estou hoje, portanto, este ano, fazendo 40 anos da minha publicação, de caráter, vamos dizer, publicado, porque a revista da faculdade era limitada, mas agora esse livro permitiu. E já em 2000, eu fui também convidado para fazer a história do IMI. Foi muito bom, veja, eu tive benefícios muito grandes, e neste caso, nós entrevistamos várias vezes o professor Fernando Figueira, visitamos os professores, grandes pediatras daqui do Recife, tá certo? E também pediatras do Brasil e do mundo, e fizemos mais de 30 entrevistas com essas pessoas, entendeu? E também com alunos dos cursos de lá e clientes de carentes que usavam os serviços do IMI. Então, foi muito, muito proveitoso esse trabalho. Eu dei uma contribuição. Tem pessoas que dizem que é o melhor livro da história do IMI, sem dúvida nenhuma. Nós discutimos, inclusive, veja que coisa, o IMI permitiu, e nós fizemos discussão sobre as estratégias empresariais do IMI. Quais seriam as estratégias? Como é que eles desenvolviam as políticas de gestão de pessoas, a política de marketing, as políticas operacionais, tá entendendo? E aí nós, financeiras, e aí nós tivemos essa oportunidade de fazer a discussão disso. E isso, eu fiz várias divulgações desse trabalho em cima dessa experiência do IMIP, tá certo? Foi muito proveitosa. E eu queria só fazer um detalhe, comentar um detalhe. Eu não faço trabalho de história de empresas, nem de pessoas, nem de lugares, sem fazer imersão. Não existe história à distância. Existe história com presença. Você não pode fazer nada que você está fora. Ah, faz só na literatura. Pô, nenhuma. Tudo bem. Então, lá, eu assisti, inclusive, uma aula no auditório central lá do IMIP, na época, e aí era uma aula que começava com uma paciente, uma criancinha, depois
todo o processo de diagnóstico, e eu assisti naquilo ali. Aí depois, rapaz, vai para a anatomia patológica, analisando as peças, e eu ali assisti. Daqui a pouco, volta para a sala de cirurgia, e a menina, quando volta para a sala de cirurgia, eu engolfei. Vou vomitar, vou sair daqui, vou respirar fundo, porque vai dar vexame. E aí, realmente, é bonito porque termina com anatomia patológica, mostrando as peças do que foi a patologia que ela teve e que veio a falecer, tá certo? Então, eu fiz essa imersão, eu e a equipe. Outro detalhe, eu não faço este livro só. Eu não sou. Eu faço com equipe, um parceiro, às vezes alguns só, mas tem um ou dois parceiros, professores ou escritores, e tem também alunos ou auxiliares de pesquisa que se dispõem a trabalhar comigo. Então, esse trabalho não é uma coisa da minha. O meu mérito é só de gerenciar, se tem algum mérito, é de coordenar a equipe e dialogar com o cliente e em nome da equipe. Tá? Então, em nome de todos, eu quero mencionar isso. Outra experiência também muito interessante, veja, eu estou usando demasiadamente essa palavra interessante, mas porque de fato foram, entendeu? Esse é o livro da história da usina Petribu. Esse livro foi feito, eu tive como parceiro um grande amigo meu, amigo do peito, Edinaldo de Oliveira Assunção, que é professor também da FESP, onde eu dei o curso de pós-graduação. Edinaldo é meu amigo. E aí nós fizemos esse trabalho juntos. E eu queria detalhar uma coisa bem interessante. Esse mapa é do século XIX e tem ainda já reconhecido Pitribu, todo o caminho daquela região ali de Carpina. Tá? É lindo, é um mapa do. Se você olhar aqui, vai ter o registro do selo do Mosteiro de São Bento de Olinda. Entendeu? Que é do acervo do mosteiro. É uma coisa linda. E aí nós fizemos esse estudo e propiciou a mim fazer o seguinte: mergulhar na complexa, desafiante e atraente tradição da nossa cultura açucareira. A açucarocracia, né? Entendeu? E aí eu trabalhei em cima disso, trabalhei com... Veja, eu descobri, inclusive, algumas coisas. A usina da Mata Sul e a usina da Mata Norte. A usina de São Paulo era a Mata Norte. A Mata Norte é muito mais próxima à relação de empregado e empregador do que aqui. Aqui é uma tradição quase, vamos dizer assim, da aristocracia mesmo. Os usineiros da Mata Sul são usineiros que eram da nobreza açucareira daqui. Já Paulo Pitbull não deixou de ser também de tradição. Essa usina tinha sido criado pelo pai dele, entendeu? Mas é uma usina que tem um outro perfil de relação capital-trabalho. Tá? Isso é interessantíssimo você ver. Além do mais, a própria relevo da região, se no Mata Sul o relevo é massapê e é ondulado, aqui na Mata Norte é mais plana, né, em certo sentido. Muito bem. Entre outras coisas, eu consultei muito o livro clássico, As Usinas de Pernambuco, do professor Manuel Corrêa, que, aliás, de quem eu fui aluno no Estadual de Pernambuco. Tá? Então, essa foi também uma experiência muito interessante que nós fizemos. Eu queria agora mostrar 2 livros que, quando eu estava com essa gana toda, com esse acervo, background de informação, aí eu fui convidado para dar aula na Unicamp. Fui convidado pela professora Deão, do centro lá, professora que me convidou. E aí ela me chamou para ser o chefe do departamento e dar aula sobre os temas da área de gestão de pessoas. E aí eu disse, eu vou trabalhar também com história de empresas. Mas aí eu resolvi Miriam Sapereira, é o nome da minha querida professora Miriam Sapereira. Foi uma pessoa que me deu a mão na Católica, que eu rendo minhas homenagens sinceras, de amizade, de respeito. É uma das pessoas mais interessantes que eu convivi na Católica. Um detalhe, com todo o status dela e a presença física dela, é uma mulher alta, presente, vistosa, ela, na fila do elevador,
tem escrito, pode entrar professor e funcionário na frente. Ela nunca entrou na frente. Ela esperava. Professor, vamos que a gente está atrasando. Não, Luiz, pode ir, eu fico aqui. Quer dizer, ficou muito próximo. Mas aí eu disse, Miriam, eu vou fazer agora, da aula de administração, não vou trabalhar com cases americanos. Eu vou trabalhar com cases do chão de Pernambuco. E aí eu fiz, além dos casos que eu já tinha de Petribu e do IMIP, que referências de grandes empreendedores de Pernambuco, eu disse, agora eu vou falar com pequenos e médios empreendedores. Aí fiz este livro, Como Me Tornei Empresário, tá certo? É a aventura empreendedora de 17 jovens empreendedores. O que é isso? Eu peguei 17 empreendedores de 10 empresas, porque muitas vezes eram empreendedores associados, jovens empreendedores. Aí fiz um trabalho, mais uma vez, com Virgínia Pernambucano de Melo, com Zé Raposo e com Vanderlei. Tá certo? Nós três e mais eu. E aí nós fizemos um trabalho de levantar do network da gente que casos a gente poderia trabalhar. Aí nós fomos trabalhar esses casos. E aí nós fizemos um roteiro de pesquisa. O que é que a gente vai trabalhar? Quais eram os desafios de uma empresa dessa, para que cliente ela estava voltado, como era a política interna de gestão de pessoas, como era a política de gestão dos processos produtivos, e nós desenvolvemos, então, esse roteiro metodológico e caímos em campo. Eu fui, mais uma vez, nós todos fizemos imersão em organizações. Veja que coisa bonita. Eu quero chamar de organizações por quê? Eu não sei se você se lembra, uma florista finíssima morreu num acidente de automóvel, chamada Bebete Perman, entendeu? Bebete era ali na 17 de agosto. Bebete tinha o nome da florista, da empresa dela, agora no momento. Fizemos também as meninas sofisticadas de roupa chique, chamada... tudo bem, daqui a pouco eu me lembro do nome dela. Aí, evoluindo, nós fizemos também empresa, aí foi uma coisa desafiante, atraente e fascinante. Nós fizemos a Casa Menina Mulher. O que é Casa Menina Mulher? É uma casa existente no bairro, ali junto da Igreja de Santa Cruz, aqui no Boa Vista, e na Casa da Menina Mulher é uma casa voltada a acolher e trabalhar para restaurar a dignidade e a identidade das jovens que se perdiam na prostituição lá, entendeu? Coisa linda, 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 linda. E aí foi emocionante, porque eram duas ex-professoras da Católica que faziam esse trabalho de militância, ex-professores assistentes sociais. Faziam esse trabalho de militância junto a essa coisa. E tem essas organizações, tem uma cadeia internacional de apoio, é uma coisa linda, 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 sob todo o ponto de vista. Então, por exemplo, o dinheiro para criar na rua Leão Coroá desta casa, ali por trás da padaria, ou na mesma rua, de lado da padaria, a padaria Santa Cruz, nós fizemos esse trabalho lá, entendeu? E aí foi muito interessante, porque nós discutimos a questão, toda essa moldura das políticas de cliente, de fontes de financiamento. E a casa, por exemplo, foi comprada por uma ONG alemã, foi financiada por uma ONG alemã. Elas tinham receitas também vindas de doação de internacionais de ONGs italianas. Os caras vinham aqui para quem. Então, um evento aconteceu com elas, que foi uma coisa que eu tirei lições e nós tiramos lições de aprendizado. O que foi? Qual foi o evento? Quando a gente estava para lançar o livro, que lançamos com muito empenho e apoio do Sebrae, lançamos no auditório do Sebrae. Aí eu disse, minhas amigas, não dava para botar as meninas de vocês para fazer a apresentação. Ela disse, dá. Vamos ver se elas querem e que horas elas querem ir, como querem ser remuneradas. Aí já está oferecendo uma colher de chá para ela. Aí aprendi, que você não pode decidir pelos outros, entendeu? Ela disse, vamos consultar se elas querem. E qual a condução que elas veem, que é exigente, correto, né? Eu me rendi e aprendi que não pode, rapaz. Aí ela disse, tudo bem, vamos fazer isso. Agora,
elas querem tal hora, não sei o que, acabar tal hora, elas apresentam o auditório assim, assado e guisado. Tudo bem, pagamos, elas foram e foi linda a festa. Este evento da festa, este livro foi apoio do Sebrae, apoio de IEL, da Católica, da FBV e da BCP. Eu dava aula na FBV e na Unicap. E o Sebrae, eu fui consultor aprovado lá para ser consultor na área de empreendedorismo. E também IEL, eu fiz um curso de formação também de teoria empreendedora, entendeu? Com um grande amigo meu, que é o professor Fernando Dolabella. Então, veja, este livro foi muito usado porque todo mundo queria uns casos domésticos brasileiros, com barro pernambucano, não é brasileiro. E aí nós fizemos todos esses casos, os caras de engenharia, de fábrica, precisão, de instrumento de precisão, tudo. E depois, como esse livro fez tanto sucesso e foi aplicado na oportunidade, eu fui convidado pelo Sebrae para fazer este. Esse foi a demanda do Sebrae que pediu empresários vencedores e suas histórias de sucesso. Apoiado pelo Gerdau, que é uma coisa genial, o Grupo Gerdau. Eu sou fã de quatro costados do Grupo Gerdau. É um dos grupos brasileiros mais interessantes. Alguns alunos deste livro foram alunos que tinham sido funcionários do Gerdau. Um deles me disse uma coisa que me deixou muito impactado positivamente. Professor, eu sou soldado Gerdau. No sentido de alinhamento com a filosofia. O Gerdau, pô, era pioneiro. Inclusive, essa coisa de qualidade. Esse prêmio é um prêmio de qualidade do Sebrae. O que é que aconteceu? O Gerdau fazia pioneiramente visita das famílias dos operários lá, dos funcionários, para a empresa, que é um acolhimento, uma coisa pioneira no Brasil. Tá? Então, isso foi muito interessante. Daqui, nós fizemos também empresa de vigilância, quer dizer, eu cobri um naipe muito grande de empresas. Tá? A Florista, cobrimos essa Musa Maison, é a empresa de modas de duas meninas interessantíssimas, que já a empresa mudou o perfil e elas dissolveu essa empresa, né, entendeu? Mas aí fizemos também essa de engenharia, etc. Então, meu amigo, esse foi uma coisa muito interessante, porque aqui eu cobri do litoral ao cais, ou do cais ao sertão. Porque diz. Nós estamos, eu estou impressionado com a sua produção intelectual, sua produção literária. E nós estamos, vamos dizer assim, com o nosso tempo está começando a batendo para o finalzinho do. Eu vou dar um pulo de qualidade. Não, mas eu queria que antes de nós, naturalmente, encerrarmos, eu queria que você falasse primeiro um sobrevoo assim, rapidíssimo. Eu sei que é mais complicado, sobre algumas das principais obras que você ainda não falou. E também, Luiz, eu queria que você falasse também de forma muito rápida sobre os seus planos imediatos. Você está completando agora 40 anos de produção literária. Isso é uma marca muito grande, mas uma pessoa como você, 40 anos é só a metade do que vem por aí. Quer dizer, daqui a pouco vem mais 80 anos de produção, depois 120 anos, enfim, você não para. Então eu queria que você, de forma muito rápida, falasse ainda sobre o que. E depois dar uma mergulhada assim do que você vai fazer ainda pela frente. O que está previsto imediatamente. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Eu quero registrar para você 2 livros que são outros landmarks importantes da minha produção. Este foi o livro da invenção de pôr de galinha. O nome é de uma felicidade a toda prova. Foi um dos autores, Virgínia, que achou apropriado esse nome e que eu aceitei na hora. Eu, o professor Raposo, Virgínia e vários alunos de turismo, de administração e de história. Mergulhamos, fizemos em torno de 100 viagens a Pôr de Galinha. Com o bolsinho do seu amigo aqui, tive uma dificuldade de financiamento. Porra, tem uns caras que prometeu dar, eu não vou nem dizer quem foi, mas, porra, não saiu dinheiro. E eu tinha que honrar, paguei a pousada para os meninos. Mas tudo bem, pô. Aí saiu lindo e marcou. Este livro é um marco para a história de Pôr de Galinha. Se você tem
As Galinhas de Carcará, e essas aqui, que é de Adriana Didier, tá certo? Dando marca simbólica de imagem, eu dei identidade à Pô de Galinha. Eu dei a certidão de nascimento, porque não havia ninguém. Foi também outro grande senso de oportunidade meu de atender às necessidades do ambiente para a produção, entendeu? Eu disse, vamos fazer esse livro que vai ser um marco. E, de fato, foi. Eu fiz 2 lançamentos, um lá em Pô de Galinha e outro aqui, meu amigo, em pleno carnaval em 2004, na Rua do Bom Jesus. Foi um auê, pô, impressionante. Eu vendi mais de 100 lá e mais de 100 aqui, em pleno véspera de carnaval. Não tiver carnaval. Mas não é só isso. É que o livro, ainda hoje, é referência citada no Brasil inteiro sobre como se faz uma história e como ele cobre, porque ele cobre dimensões históricas, dimensões culturais, práticas culturais e dimensões de assentamento e de ocupação territorial, ok? Então, é ainda hoje uma referência. O outro livro, já é mais para cá, é que este livro chama-se Recife Mascate, a invenção empreendedora, a invenção, como é? A aventura empreendedora lusa na primeira metade do século XX. Meu amigo, este livro foi um dos livros que, veja, cada filho é um filho. Esse é um filho que me deu muita alegria. E eu vou lhe explicar por quê, bem rápido. Primeiro, ele foi tese de doutorado, porque eu vou atrás da academia, eu vou atrás do selo profissional. Eu não quero ficar só, vamos dizer, impressionista. Eu fiz um trabalho que eu digo, vou dar sustentação ao meu trabalho. Aí fui fazer até doutorado e aí resolvi estudar os portugueses na cidade do Recife. O meu lado carvalheiro é português, de Quatro Costados, tá certo? Meu bisavô veio da cidade do Porto, tá certo? Então, eu encontrei raízes nossas lá. E Eduardo Cavalheira, da Cachaçaria, todo esse povo tem essa tradição também. Mas, olha, eu queria lembrar você outra coisa. Quando eu cheguei aqui no Recife, aí é um detalhe importante, desculpa eu abrir um pouquinho, mas eu procurei o Sebrae, porque eu já tinha feito aquele outro livro e tinha amizade lá. Aí procurei o Sebrae. Aí a menina disse, olha, está mudando o governo Dilma, está assumindo, não está dando financiamento, vamos ver quando se define o novo presidente do Sebrae. Mas tem aqui, o senhor, se quiser, professor, procure o nosso Roberto Castelo Branco. Aí eu procurei o diretor superintendente da época do Sebrae daqui, Roberto Castelo Branco. Aí Roberto disse, meu amigo, você não sabe o que você está me provocando positivamente. Eu sou um dos poucas pessoas no mundo que tem uma medalha de difusor, não chama difusor, uma medalha de mérito da língua portuguesa no mundo. Eu difundi muito a língua portuguesa. E tenho muito orgulho dessa premiação que eu tenho. Porra, Roberto, eu não quero. Se você não conseguir o apoio, você já faz um prefácio. Aí peguei na hora, né? Aí ele disse: eu vou fazer o prefácio agora, vamos ver se eu consigo o apoio. Consegui o apoio, natural, né? Entendeu? Aí o prefácio é dele, ele foi ao lançamento, o lançamento foi lindo. Eu tenho evento registrado. No meu YouTube tem o lançamento desse livro. Eu trouxe o professor da universidade. Eu trouxe, não, montei uma engenharia para vir o professor da Universidade Federal, da Universidade de Aveiro para cá, entendeu? E fizemos uma festa linda no gabinete. Uma festa a Portugal como convém, com vinho do Porto e pão de ló. Belíssima, uma coisa encantadora, sob todos os pontos de vista. Mas não é só isso. Aí ele saiu com apoio do Sebrae, ó, e de comunidade portuguesa, da Seno, você conhece, lembra da Seno, e mais da Medical também, de outro português. Quer dizer, este livro, hoje, ele já está esgotado e ele está disponível, já transferir para metodologia de livro digital. Ele está na Amazon. Está lindo esse livro lá na Amazon. E ele tem fisicamente também alguns ainda na Amazon. Esse livro foi muito vendido no Brasil, é muito citado no meu Google Scholar, né? Entendeu? Então, veja, esses livros todos foram marcos importantes na minha vida. Eu queria dizer a você que qual é a minha proposta no momento? Primeiro,
Eu vou fazer um retorno. Primeiro trabalho que eu vou fazer é pegar o apanhado de todos os livros e fazer o que aprendi ao fazer esses trabalhos e como seria útil que as pessoas quisessem seguir esse modelo de feedback que eu estou dando do meu aprendizado. E aí eu bolei um programa de um curso de como se faz história de empresas, pessoas e lugares. Esse curso está sendo aperfeiçoado e assim que puder eu divulgo. Pronto, esse é um dos trabalhos que eu irei fazer. Formação de pessoas, em vez dessa coisa que os americanos inventaram agora, muita felicidade. Storytelling, não é storytelling. Eu quero fazer história mergulhada no chão, né? Pisando com as pessoas, sentindo a imersão, entendeu? Então, é nesse sentido, nós fizemos em Porto de Galinha, todos os trabalhos meus passam por uma imersão, aproximação, é uma chamada pesquisa participativa, interativa, com imersão na empresa, no ambiente, em tudo. Não entendeu? Eu me lembro de um cara da FIDEM que disse uma vez: você não pode escrever a Itália se você não tiver pelo menos um mapa da bota na sua sala. Assim mesmo é isso, você tem que ter o mapa dos lugares e o lugar e você imagem. Se há possibilidade, eu fui. Então, veja, primeira coisa é uma consolidação desse aprendizado e a proposta de um curso à luz desse aprendizado e desenvolver. A terceira proposta é uma proposta que está muito pensada por mim, assim como Roberto Carlos, Chico Buarque, Milton Nascimento, todo esse povo da geração da gente, que foram, vamos dizer, faróis para a gente, eu também estou passando por um processo de amadurecimento. O vinho melhor vem no fim, né, entendeu? Ou com o tempo. Mas o fato é que eu estou agora com uma proposta de desenvolver e aplicar. Já apliquei mais 2 vezes e quero difundir mais. É um programa chamado Respeita a Minha História, Viva Meu Legado e a Reinvenção Empreendedora. Você é o primeiro convidado que eu quero fazer a biografia sua, entendeu? Para mostrar como você se mantém com essa barba de profeta também ainda em plena atuação, entendeu? Com seus hipopótamos, etc., e sua network, entendeu? Então, é importante que a gente divulgue. Veja, eu não produzo para deixar entregue ao Léo. Vai embora. Evapora-se. Existe uma frase latina que diz: escrita manent, verba volant. Conhece essa? Bom... Escrita manent, verba volant. O que fala, né? O vento leva, né? O que escreve Escrita manent, fica. E verba volant voa. A fala voa. Por mais que tudo que você diga. E olha, e eu não aprendi a falar latim, não. Você estudou latim lá para o vestibular de direito, né? Lá no pessoal do Nóbrega, eu estou lembrado, né? Bom, mas olha, infelizmente. Pô, tá aí, fecha aí, pô. De fato, nós estamos chegando ao final dessa conversa. Uma conversa maravilhosa. Não é todo dia que a gente tem a chance de conversar com uma pessoa tão agradável e com uma história tão rica como o Luiz, como o Luiz Mendonça, Luiz Cavaleira de Mendonça. É um homem brilhante, com uma trajetória no mundo da cultura marcante. Todo mundo conhece o Luiz. Quem não conhecer precisa ler bastante sobre as obras que ele fez. Ele deu aqui um sobrevoo sobre a sua própria história, a história dentro da história. E além disso, nós fomos mais fundo, porque nós conhecemos o Luiz garoto, o Luiz das suas aventuras no Rio de Janeiro, das suas aventuras no Recife, das suas construções acadêmicas. Enfim, foi um programa espetacular. E eu fico muito agradecido ao próprio Luiz por nos dar essa chance. E convido a todos para assistir o programa muitas e muitas vezes. Isso não é um programa para assistir uma vez só. E mais ainda, conheça a obra de Luiz Mendonça, porque vale a pena. Muito obrigado e até a próxima.